Bem, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos agora no livro 9, a perseguição católico-protestante aos anabatistas. Estamos estudando o ano 1574. Vamos estudar um personagem anabatista, Leonard Dax. Eu coloquei aí um texto da Enciclopédia Menonita, é uma enciclopédia inglesa, né, conceituada. Então, o que ela diz sobre esse personagem? Diz que Leonard Dax, um pregador luterita, lembrando quem são os luteritas. Luterita foi uma igreja que foi pastoreada por muito tempo por um homem chamado Jacob Rutter, e aquele grupo, na história, eles começaram a chamar eles de luteritas, né? Era uma igreja anabatista, né? Eles tinham muita comunhão, principalmente com a Morávia e com os vales da Áustria, porque Jacob Rutter ele surge exatamente na Áustria. Então, os luteritas são alguns anabatistas. Então, é um pregador anabatista luterita, natural de Munique, ou seja, era alemão. Foi sacerdote católico por 15 anos, tendo seu último ofício em Tischegels, no Tirol. Tirol também é uma região da Áustria. Então, você veja que lembra que eu falei para vocês que Áustria, a França, a Suíça e a Itália, a região daqueles vales, foi uma região que ela serviu por muito tempo de esconderijo para os anabatistas. Então, e até hoje, estamos vendo aí, no ano 1574, que continua aparecendo personagens lá naquela região. Atraído pela seriedade moral e lealdade dos anabatistas, juntou-se a eles em 1558. Esteve presente na execução de Hans Mand, que foi um anabatista também, que foi morto, né? Na Morávia, em Menchitz, perto de Pralitz, foi ordenado ao ministério pelos irmãos luteritas em 1564. Ou seja, 6 anos de convertido, ele já estava fazendo parte do ministério. Eu falei para vocês, isso era relativamente comum quando um católico se convertia, porque os anabatistas eram realmente pessoas bem simples. Eles não tinham direito de estar fazendo uma boa formação secular. Uma das exceções era a Inglaterra, porque desde o tempo de John Wycliffe havia, né, acadêmicos que defendiam o batismo de adulto, mas em geral eles tinham problema pela Europa, né? Depois teve perseguições na própria Inglaterra. Quem era descoberto como anabatista acabava sendo morto também. Tá bom? Então, em 1564 e em 1567, continuamos na página 43. Então, em 1567, foi enviado ao Palatinado para visitar os anabatistas da região. No início de novembro, foi preso por seu trabalho de evangelização e detido durante o inverno com sua esposa e outros anabatistas, na prisão do castelo de Alzey. Então, veja, o historiador está mostrando, a enciclopédia Menonita, no caso, mostrando como as prisões dos anabatistas continuava comum, né? O superintendente calvinista, porque essa então era uma região que então já estava sendo governada por protestantes. Lembre-se que nós estamos num período da história que tem países que são governados por protestantes, outros são governados pelos católicos. A Inglaterra se destaca entre aqueles que são governados por protestantes, porque a rainha, nesse período, Elizabeth I, ela era protestante. E por isso até a Inglaterra vai se destacar, porque era mais lucrativo ser protestante, né? Para o Estado era mais lucrativo. Continuando a leitura, no final da página 43, né? O superintendente calvinista, provavelmente Gerd Dirks Vertiger, interrogou-o repetidamente, e Dax defendeu sua fé com habilidade, resistindo a todas as tentativas de convertê-lo à fé reformada.
Ele expressou corajosamente sua oposição ao uso da força em questões de fé. Ou seja, você não pode obrigar o outro a crer, né? E é isso que o calvinista está fazendo aqui. Eu sempre falo que é uma incoerência muito grande, porque o calvinista, ele diz que nós fomos predestinados. Todos somos predestinados. Então eu falo o seguinte, olha, essas pessoas, segundo Calvino, eles seriam predestinados a se opor a Calvino. Então, se eles eram predestinados por Deus, os calvinistas não deveriam nem tentar convertê-los, né? Porque foi Deus, teria sido Deus que ordenou que eles fossem assim. Mas para vocês verem como a doutrina é incoerente, né? O comentário prossegue. Não se deixou comover por ameaças ou subornos e declarou ao superintendente que ficou atônito: estou pronto não apenas para defender a minha fé e o povo piedoso de Deus com palavras, mas também para sofrer a morte com eles, sofrer a morte por eles, digo. Né? Então, para ele isso era certamente estranho, mas para os anabatistas o martírio era muito comum. O que eu estou mostrando para vocês de diversas comunidades anabatistas na história, e estou mostrando para vocês que tinham aqueles peregrinos, que eles ficavam andando entre comunidades e levando sempre história dos acontecimentos, né? Eram ao mesmo tempo evangelistas, fazendo obra missionária. O principal nome deles que eu falei para vocês eram os lollardos. Andavam pela Europa pregando, eram anabatistas, andavam pela Europa pregando, né? Então, as histórias de martírio que hoje nós temos, principalmente naquele livro Espelho dos Mártires, né? Que é um livro dedicado mais aos anabatistas, okay? O que nós temos nesse livro eram, vamos dizer, notícias que era comum entre eles. Então, era comum entre eles. Okay? Mas o calvinista ficou espantado com a resposta, né? Ele falou, não vou mudar minha fé, eu aceito até a morte, mas não mudo. Prossegue. Em 25 de fevereiro de 1568, todos foram libertados. Dax manteve o registro de sua disputa com o pároco de Alzey, cujas cópias manuscritas são encontradas nas bibliotecas. Aí dá o nome das bibliotecas e o local onde eles... uma identificação para você poder encontrar como documento, né? E no final ele comenta, Dax morreu em 4 de agosto de 1574 na Morávia. Ou seja, a Morávia continuava sendo um esconderijo para os cristãos, apesar daquela perseguição que eu falei para vocês em 1550, que às vezes a perseguição aumentava, diminuía, mas mesmo com a perseguição, os cristãos ficavam mais escondidos em suas casas no campo, evangelizavam menos, né? Alguns eram capturados e mortos, porque, vamos dizer, pregar o evangelho continuava sendo proibido. E nós veremos casos aqui nas Américas também. Nos Estados Unidos, a igreja protestante, ela governava, estava junto com o governo inglês, e ela persegue muito os anabatistas aqui nos Estados Unidos, né? O comentário prossegue. A execução de Hans Mandel, citada na enciclopédia, foi um dos grandes ataques aos anabatistas luteritas. Mandel foi um grande líder dos anabatistas luteritas na Áustria e na Morávia. A enciclopédia menonita diz sobre Hans Mandel. Hans Mandel, nome oficial Hans Reichberger, um mártir luterita, foi, depois de Bauroch, Luther e Amon, o mais importante dos líderes luteritas na Áustria. Pouco depois, enquanto participava de uma reunião com vários convertidos recentes no Vale de Sarne, onde Grenziger pregava, caiu nas mãos de um grupo de batedores enviados pelo juiz distrital Joseph Grebner. Permaneceu acorrentado por 26 semanas em Sterzing, cansado ao longo encarceramento e das contínuas tentativas de convertê-lo, escapou da torre.
Deus o ajudou, dizem as crônicas luteritas. Lembra que eu falei para vocês dessas crônicas luteritas? Um texto que foi escrito, né? E está sendo escrito em todo esse período, contando a história exatamente dessas igrejas. É pena que nós não temos ela em português. Okay? Pouco tempo depois foi feito prisioneiro. Após 22 semanas acorrentados em Landeck, escapou com a consciência limpa. Mas 4 anos depois, em novembro de 1548, caiu novamente nas mãos de seus adversários e foi mantido na prisão por 11 semanas na companhia de Hans Greghofer, um pregador luterita de Nikolsburg, ou seja, Alemanha. Então veja que eles estão, vamos dizer, em todos os países e continuam sendo martirizados. São histórias para nós vermos que não são fatos isolados. Estou mostrando para vocês martírio atrás de martírio de anabatistas e também mostrando que esses anabatistas, eles eram antigos. Eles não nasceram agora. Não tem como um grupo que estaria nascendo agora na Reforma estar tão espalhado e ser perseguido e preferir a morte, mas não faz, por exemplo, uma confissão católica. Até porque ele sabia, fazer a confissão católica significava também confessar, vamos dizer, o purgatório. E fazer uma confissão protestante significava dizer que você nasceu da igreja do purgatório. Então os anabatistas, por isso, não aceitavam isso de jeito nenhum. Você numa confissão calvinista, além do calvinismo ter as doutrinas erradas, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Mas você fazer uma confissão calvinista, você está confessando também que você nasceu da igreja católica, que você nasceu na Babilônia apocalíptica. A enciclopédia prossegue. Os prisioneiros fugitivos podem ter ido para a Morávia, pois muitos anabatistas chegaram lá no ano seguinte, vindo, aí cita diversas cidades. E diz, na Morávia, Mando foi nomeado pregador em 1551, servindo com vigor até sua morte. Sua missão específica era viajar como missionário. Assim ele aparecia quase ano após ano no Tirol, e enviava um pequeno grupo após o outro para a Morávia. A maioria deles de Vintisgal e do Vale Punter, ou seja, dando as localidades. Tirol, lembrando que fica na Áustria. Então veja, o que a enciclopédia está contando é que ele é exatamente isso que eu tenho falado para vocês, como em outro período, né, recebiam outros nomes, às vezes eram chamados de peregrinos. Esses cristãos andando pela Europa, né, e pregando o evangelho, eram chamados de peregrinos. Eram chamados de peregrinos. E essa história aqui conta exatamente sobre um homem que vivia assim, peregrinando, pregando nas igrejas, e certamente tendo histórias de martírios de irmãos, e prossegue. Certamente alguns caíram nas mãos de batedores, desses que fugiram com ele, né? Mas a maioria alcançou a Canaã que tanto almejavam, que é lá na região da Morávia. Durante este período de evangelização itinerante, ele escreveu 3 epístolas que foram preservadas aos irmãos no Senhor que vivem aqui e ali no Adige, aos zelosos de Oberland, ou seja, cartas que eles escrevem aos irmãos, né? A todos os bons de coração que têm zelo por Deus e sua verdade, enviados em 1554 por nós, irmãos e seguidores de Cristo, e sua divina verdade. Nós que vocês conhecem bem e pedimos que se tornem tementes a Deus. Ou seja, um pastor que visitava a igreja uma vez por ano, como ele está falando, que eram regiões que você tinha que andar, vamos dizer, maior do que você andar o Rio de Janeiro. Sabe o que é você andar visitando comunidades, por exemplo, de Paraty até Campos dos Goitacazes, por exemplo? É uma distância muito longa. É mais ou menos essas regiões que você tem ali entre Áustria, França, Alemanha, Morávia, todas essas regiões onde vocês encontravam anabatistas. Então, quanto tempo a pessoa faria essa região andando a pé como peregrino?
andando e, claro, parando em determinadas comunidades e pregando, fica um tempo lá, depois vai para outro local, mas era esse o trabalho desse missionário que ele citou aqui, né? A enciclopédia prossegue. Em 19 de janeiro de 1560, enviaram ordens a Gulfdown, Steinas e Ashams para averiguar se Mandel possuía propriedade em Ambles e se tinha esposa e filhos. Fizeram a infeliz descoberta de que somente na Skylanders havia cerca de 1000 anabatistas. Ou seja, estão investigando esse pastor porque ele está andando pela Europa pregando e certamente começaram a surgir denúncias, né? Vão surgindo denúncias, eles vão investigando e acabam que numa determinada vila eles encontram 1000 anabatistas, né? Tanto mais agradável foi a notícia de que Mandel havia sido capturado perto de Roching em 15 de novembro, junto com Jorge Hack e Eustáquio Coulter. Ou seja, todos pastores anabatistas, cristãos anabatistas, que eles assim pouco aparecem na história. Pouco aparecem na história. Essa enciclopédia, que é uma enciclopédia anabatista da Inglaterra, essa enciclopédia, ela traz muitas histórias, por isso que eu pego lá também muitas histórias para nós podermos ler. Se você for fazer um curso normal de história da igreja, você não vai estudar sobre esses personagens que estão dando a vida dele em favor do Evangelho, mas não negam essa fé, ou seja, não adotam o batismo de recém-nascido. E é isso que as igrejas, tanto católica quanto protestante, estão exigindo das igrejas que só batizam adultos nesse período. Bom, então descobriu esses 1000 anabatistas. Estamos na página 45. E prossegue, falando desse pastor, que seria um dos pastores mais importantes desse período. Mandel foi levado para o Tirol e aprisionado em uma torre profunda em Wellenberg. Os outros dois na torre Krauterkum, em Innsbruck. O padre Jorge Schild, um homem inteligente e erudito, recebeu a tarefa de interrogá-los e convertê-los. Constatando que eles eram apegados à doutrina anabatista e completamente obstinados nela, não estando abertos à sua instrução cristã, e que medidas mais sérias e severas eram necessárias. Ou seja, eles não aceitavam a fé católica. É por isso que eles estão sendo perseguidos. Essa perseguição aqui que nós estamos vendo é de um pastor famoso. Cristãos estavam sendo mortos pela Europa há séculos, chamados por diversos nomes, valdenses. Todos eles tinham exatamente essa característica desse pastor. Não aceitava o batismo de recém-nascido, não acreditava em purgatório, não fazia invocação ao mundo dos mortos. Isso aqui no século XVI. Né? Estamos aí há cerca de 50 anos depois da Reforma Protestante, do início da Reforma. Não? Mas a perseguição continua, e como nós temos visto até em alguns países protestantes. Né? O comentário prossegue. Mandel foi interrogado em 2 de janeiro, Cotter nos dias 22, 23 e 24 de janeiro, e Hack nos dias 26 e 27 de janeiro, com e sem o uso da roda. Tá bom? Então, está dizendo que eles foram interrogados com e sem o uso da roda. Em algum momento usava a tortura. A roda era um instrumento onde a pessoa ficava amarrada numa posição de costa, né, e aquela roda rodando ali, ferindo o corpo da pessoa, e quando essa roda ela passava embaixo, eles botavam umas brasas, então você passava ali se queimando. Naquelas brasas. Então, era uma dos instrumentos de tortura. Então você percebe por que essas pessoas não negam a fé de jeito nenhum. Isso aqui eu posso garantir para vocês. Esses que estão sendo torturados, nós temos aqui a verdadeira Igreja de Jesus. Esses que estão torturando, no caso os católicos, não, esses
não, no caso não são os cristãos, né? Eles têm que ser classificados como a Babilônia apocalíptica. Bom, e prossegue. Vários artigos foram apresentados a eles, aos quais deveriam responder ponto por ponto. A pergunta se acreditavam que era preciso obedecer à igreja, responderam que da igreja atual não conseguiam reconhecer que era a verdadeira. Ou seja, eles não reconheciam a igreja católica como sendo a verdadeira. Somente aqueles que caminham consistentemente na fé, na doutrina e na vida são verdadeiros cristãos. O julgamento foi prolongado devido às disputas de jurisdição. Hans Mandel descreveu sua situação em uma carta aos seus companheiros de prisão. Ele escreveu, olha que texto interessante, irmãos, vamos dizer, um cristão preso nesse período, um pastor de destaque em uma igreja. Haviam muitas igrejas com muitos nomes, haviam igrejas que eram chamadas de valdenses, outras eram chamadas de luteritas. Ele era um pastor desses luteritas, substituiu o Jacob Rutter, né? Um homem que foi um pastor de destaque e formou esse grupo chamado luterita. Agora ele da prisão, ele escreve para esses irmãos. Ou seja, um documento que tinha que ser preservado, não em termos do poder da inspiração, claro, do apóstolo Paulo na prisão escrevendo, mas estou falando, é uma mensagem de um cristão sendo perseguido, preso, como o apóstolo Paulo, e ele escreve o seguinte: colocaram-me na torre onde o nosso querido irmão Jorge Libit ficou por muito tempo, ou seja, falando o nome de outros mártires. Provavelmente é muito profunda. Ouvi dizer que tem 6 braças, mas tem uma janelinha no topo, e quando o sol bate por ali, a luz entra por um instante. Depois do ano novo, as autoridades vieram com uma nova ordem. Ele recebeu os artigos mencionados acima, um total de 46, aos quais teve que responder. Encarei a tortura sem medo, ele escrevendo, né? Como se não fosse tortura nenhuma. Uma pausa aqui, irmãos. Tem alunos até que falam assim, pastor, eu acho que Deus, ele até tirava a dor das pessoas. Imagina, essa tortura que esse documento citou, você ficar numa roda girando e passando, igual um churrasco numa brasa, ficar queimando. E ele diz aqui que encarou a tortura sem medo, como se não fosse tortura nenhuma. Depois de me torturarem por 3 dias, me colocaram de volta na torre. Às vezes, ouço os vermes na parede. Morcegos zumbem ao meu redor à noite e ratos farfalham ao meu redor. Mas Deus torna tudo mais fácil para mim. Na segunda vez, me torturaram em apenas um dia, porque havia apenas 6 artigos. Olha, vamos dizer, estou repetindo, estou descrevendo aqui uma tortura, né? Uma tortura. Ele prossegue: a confissão feita por Mandel e seus companheiros de prisão coincide com a Rechenschaft de Peter Hiedemann, um outro anabatista que eu contei para vocês a história dele, tá bom? Ou seja, eram todas igrejas anabatistas que tinham a mesma fé. Se você chegasse numa Assembleia de Deus simples na década de 50, 60, era a mesma confissão de fé que eles iriam fazer, principalmente em relação ao batismo. Vocês podem olhar para a história que a questão do batismo é uma questão fundamental para dividir, né, realmente quem é a verdadeira igreja de Jesus. Ela só pode praticar o batismo de adulto. Né? E ele prossegue, nós estamos na página 46, que foi publicada 4 anos depois. A sentença de morte, alguns dos juízes, evidentemente, sofreram remorsos de consciência. Foi proferida em 13 de junho, algumas fontes dizem 10 de junho, e executada no mesmo dia. Isso é a enciclopédia Benedita que está descrevendo. Né? Ela prossegue. As crônicas luteritas, que eu falei para vocês, é uma obra que está sendo escrita exatamente nesse período pelos luteritas,
ela só tem em inglês, eu não tenho ela em português, mas consegui alguns trechos, falei dela para vocês, né? Então, as crônicas registram que uma grande multidão de pessoas estava presente. A caminho da execução, Dax apertou suas mãos, deixando-as muito felizes. Né? Ou seja, uma execução de um anabatista, isso era feito em praça pública, né? Com todos os anabatistas que eram executados, e estão havendo milhares de execuções pela Europa. Né? Essa aqui é uma delas. Essa aqui é uma delas. Desse pastor a história foi mais detalhada, porque ele era dessa igreja, vamos dizer, um pastor presidente nesse período. Ok? E diz, ele fez um longo discurso às testemunhas. O que ele disse era verdade divina, dizem as crônicas. Mesmo quando o juiz disse, Hans, pare um pouco, ele continuou falando até ficar rouco. Ou seja, continuou pregando, né? Eustáquio, que era fraco de carne, foi o primeiro a ser decapitado. Depois Jorge curvou a cabeça diante da espada. O carrasco amarrou Hans Mande a uma escada e o jogou vivo nas chamas com os cadáveres dos outros dois. Isso é uma enciclopédia, né? A enciclopédia dos anabatistas menonitas. E essa é uma história conhecida da Europa. Essa é uma história conhecida. Ninguém questiona, porque tem realmente muitos documentos. Irmãos, se você pegar aqueles livros que eu falei para vocês, o Espelho dos Mártires, os livros dos mártires também, que conta muitos anabatistas, conta também perseguição e briga entre católicos e protestantes, mas conta muitos anabatistas também. Tá bom? Se vocês pegarem essas histórias, pegar essa enciclopédia menonita, que ela traz documentos da história, vocês encontram, né, hoje uma quantidade muito maior de execuções como essa desse pastor e de muitos outros anabatistas sendo mortos pela Europa. É realmente incrível. Infelizmente, se você for estudar em outros cursos, eles não contam histórias como essa. Não contam história, né, das brigas dos protestantes e os católicos. Né? Bom, o item 36 do material didático, né, falar de um outro anabatista, Leonard Bowlin. O ano é 1582 da era cristã. O anabatista menonita, lembre-se que menonitas é um grupo de anabatista que era pastoreado por um pastor chamado Menno Simons. Então eles iam criando nome para os anabatistas. A história teve que começar a organizar, né? Como se você funda uma igreja aqui, ou você começa a trabalhar numa igreja e aquela igreja se desenvolve. Okay? Aquela igreja se desenvolve, cresce e fica conhecida. Aí acaba que você que foi o responsável por esse crescimento, você acaba dando nome àquele grupo. E lembre-se, o Menno Simons era um padre, um erudito. Quando ele aceitou Jesus como Salvador numa igreja e foi batizado, né, recebeu o batismo de adulto, batismo verdadeiro, o que ele fez? Ele acabou ficando naquela comunidade. E como as comunidades anabatistas, a maioria eram pessoas assim, sem analfabetos, tá bom? Pessoas que viviam no campo, era assim que eles viviam. E acabou que Menno Simons se destacou numa igreja, se tornou obreiro, se tornou pastor, se tornou líder da igreja, e aquela igreja cresceu muito, porque ele era um grande educador também. É um grande testemunho para nós. E essa igreja, ela se destacando agora já no ano 1582, já depois da morte de Menno Simons, né? Okay? E esse homem, ele tinha sido um discípulo de Menno Simons. O comentário diz, o anabatista menonita Leonard Bowlin, que viveu de 1515 a 1582, era discípulo de Menno Simons. Bowlin é descrito como um missionário que andava pelas regiões de Falder, Frísia Oriental, Groningen, Frísia e Bélgica, nos Países Baixos. São as regiões mais ou menos hoje da Holanda. Então, veja que você vê anabatistas se destacando lá na Áustria, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, ok?
um anabatista se destacando na Áustria, o Leonard Dax, né? Que era um anabatista ruterita, acabou sendo executado. Agora aqui nós estamos na região da Holanda, são 600 quilômetros de distância. Então, para você ver como havia anabatistas espalhados por todos os países. Vimos na Alemanha, Itália, Inglaterra, muitos anabatistas. E esse aqui, então, já é uma pessoa, vamos dizer, que se destacou porque andava pregando em muitas cidades, fazendo o mesmo que Leonard Dax fazia, né? Ok? O comentário prossegue. Uma região de aproximadamente 400 quilômetros, feitos sempre a pé, como verdadeiros peregrinos. O equivalente é andar do Rio a São Paulo. O trabalho missionário era perigoso, devido à Inquisição Católica, que existem cartas de Menno Simons tentando acalmar a esposa de Bowen, que sofria com o risco de perda do marido durante as viagens. Okay? Ou seja, a esposa dele, né, ficava preocupada, vai daqui a São Paulo. Não? E sabia que se ele fosse descoberto pelos católicos pregando, pregar o evangelho era proibido. E lembrando, no geral, por que os católicos não gostavam? Porque essas pessoas, quando recebia, ele batizava o católico. Não? Ele batizava. Então, e também dizia que o batismo de recém-nascido não tinha valor. Então, isso era ruim tanto para católico quanto para protestante. Todos os protestantes, luteranos e calvinistas, todos eles batizavam recém-nascidos. Lutero manteve o batismo de recém-nascido e Calvino também. Assim como o Armínio, que a Assembleia de Deus de alguma maneira está admirando, ele também. Né? Ele também. O comentário prossegue. Bowen manteve registro de suas viagens e batismo, totalizando 10.378 batismos. Hoje é tudo tão fácil, né? Se você pesquisar na internet, você vai encontrar isso sobre ele. Ele era um missionário nessa região, que hoje é onde você tem Holanda, Bélgica, uma região que cobria mais ou menos de 400 quilômetros. Você veja, do Rio a São Paulo. Então, para você cobrir essas regiões caminhando, mas diz aqui quantos batismos, né, ele fazia. Aqui 10.378 registrados. E prossegue. Junto a estes batismos é registrado a criação de diversas congregações anabatistas menonitas. A enciclopédia menonita diz: Leonard Bowen e seus seguidores eram chamados de Schiedebeker, em homenagem ao ancião Jacob Hans Schiedebeker. Vocês estão vendo como é fundamental esse entendimento que eu passei para vocês? São diversos nomes que vão dando às igrejas anabatistas. Aí parece que era um grupinho aqui, outro grupinho ali, outro grupinho lá. Não, mas essas igrejas, elas existiam. E se falar de cristãos que frequentavam igrejas, elas eram em números muito maiores do que a igreja católica e a igreja protestante, porque eram igrejas ligadas ao Estado. Ok? E eu lembro para vocês o testemunho de Agostinho de Hipona, que lá nos anos 400, ele falou que as igrejas anabatistas da África, que eram chamadas de donatistas, elas existiam em maior número do que a igreja, a Santa Igreja Mãe. Ele escreveu assim, como a igreja católica, né? Então, aquela igreja dos donatistas, essa mesma igreja aqui, que agora é chamada de luterita, de Schiedebeker e menonita. Então, vamos dizer, aqui entre os menonitas também tinha um outro grupo próximo chamado Schiedebeker, por causa desse ancião, né? E prossegue, Bowen desempenhou um papel importante em vários eventos marcantes na história menonita inicial. Ele esteve presente na reunião em Richmond, em 1554, onde diversos regulamentos da igreja
foram aprovados pelos anciãos reunidos. Em 1556, foi afastado temporariamente de seu cargo em consequência da violenta disputa sobre a proibição em Waterland, em Linden, onde Leonard liderava o grupo mais rigoroso no debate. Com a ajuda de Dirk Phillips, conseguiu conquistar o apoio dos menonitas em uma reunião em Arlington. Dessa dissensão surgiu uma divisão que começou em Waterland. Waterland é a cidade. Então está falando de diversos anabatistas, okay, que existiam nessas cidades. E essa cidade, Waterland, ela é importante, porque realmente a história vai mostrar ela aparecendo diversas vezes. Nós veremos um pastor puritano, nós estamos no ano 1580, e cerca de 25 anos, um pastor puritano que vai ter que fugir da Inglaterra, ok? Vai ter que fugir da Inglaterra por discordar do batismo de recém-nascido, para não ser morto. Olha que ele era um puritano, um protestante. Ele tem que fugir da Inglaterra e ele vai exatamente para essa região e encontra lá igrejas que falam para ele que ele não deveria ter se autobatizado, que ele deveria, na verdade, ele deveria procurar uma igreja como eles, que tinham o batismo dos apóstolos e que fugia da igreja católica há séculos. É isso que ele vai ouvir. Então essa região é muito importante, tá bom? E até estava surgindo uma dissensão, mas faz parte da história. Não? Assim como na Assembleia de Deus que eu conheço, ocorreram determinadas dissensões, às vezes um pastor vamos dizer, é mais exigente, outro menos exigente. Aqui eles estão falando exatamente isso. Um era mais rigoroso que o outro. Não deu no detalhe ainda do que eles eram mais rigorosos, né? Mas diz, levou Hendrik Nauderman em Franeker a se separar da Irmandade e provocou uma divisão completa entre os menonitas e os alemães tradicionais, cujos líderes eram os anciãos Zilis e Lenk, na região do Baixo Reno. Então, contando até a história de uma divisão, mas para você ver que mostra aqui o nome de diversos pastores. São diversos líderes, diversos pastores existindo em grande quantidade. Isso em 1556. Você está vendo pregadores anabatistas numa quantidade tão grande, não dá para dizer que eles nasceram agora. Essa história de que os anabatistas nasceram na Reforma, essa história ela foi inventada. Isso aí eu não acredito nem que seja obra do acaso. Isso aí foi inventado e implantado. Mas eu tenho mostrado para vocês e hoje a história já comprovou. Já comprovou. Eu estava lendo um artigo da revista super interessante, até coloquei ele numa aula para vocês, lembrando desse artigo da revista super interessante, que ela falou, né, que hoje já está provado que haviam muitos protestantes antes de Lutero, como os valdenses, que só batizavam adultos. Esses valdenses, quando nós vamos ver na história, eles existiam por toda a Europa, eram caçados, perseguidos, mortos. Lembrando, nós estamos em 1556 aqui, nessa história, né? Voltou um pouco na história, contando a vida desse homem. Eu contei para vocês que só na Inglaterra, cerca de menos de 20 anos antes desse período que nós estamos estudando, na Inglaterra, uma pessoa reclamando que a madeira estava inflacionada devido à grande quantidade de hereges que eram queimados. Quem eram os hereges dessa história? Eram os anabatistas. Eram os anabatistas, que estavam morrendo na época, 1529, ainda era pela Igreja Católica, e na época ainda dominava a Inglaterra, né? Na época o rei Henrique VIII ainda era católico. 1529. Só em 1534 é que ele deixa de ser católico e cria a Igreja Anglicana. Estamos agora na página 47. O comentário diz: mesmo um evento triste descrevendo uma divisão entre os anabatistas, nos ensina que haviam muitas igrejas e muitos líderes. Essas igrejas estavam escondidas há séculos na região dos Países Baixos.
Lembra que eu falei para vocês? Essa talvez o terceiro refúgio. Eu chamo do terceiro refúgio dos anabatistas, perdendo só para a Morávia, né, e para os vales do Piemonte, a Áustria, Suíça, França e Itália. Tá bom? O comentário prossegue. Um anabatista dessa igreja, chamado Hans de Ries, publicou a obra História dos Mártires, ou Verdadeiras Testemunhas de Jesus Cristo, que relatava o martírio de cristãos. A obra foi usada como base para a publicação do livro Espelho dos Mártires, em 1660. Então, esse livro Espelho dos Mártires começou a ser escrito, podemos dizer, por esse membro dessa igreja anabatista desse período, né? Ries também escreveu sua Apologia em 1626 e publicou 40 artigos de fé juntamente com Luber Goetz. Era uma defesa dos ataques vindos das muitas obras que os calvinistas escreviam contra os anabatistas. O debate, irmãos, sobre batismo de adulto e batismo de recém-nascido, nesse período, ele está, vamos dizer, esquentando. Lembre-se que a Holanda, ela é o primeiro país que ela dá liberdade, tá bom, de culto. E é nesse período que ela vai estar dando liberdade de culto. Quando ocorrer essa liberdade de culto, vão começar os debates entre os pastores anabatistas, que eram pessoas simples, não? Vão começar debates entre eles e os calvinistas. Okay? E esse Hans de Ries é um dos que escreve respostas aos calvinistas. Eu coloquei também o nome de alguns para ficar na história como documento para vocês, né? Além de Ries, o anabatismo foi defendido por Klaus Kleisse, Antônio Jacobs Russos e Galenos Abraão. O fim do século XVI, lembre-se que o século XVI termina no ano 1600, né? E o século XVII marca uma grande mudança nas igrejas anabatistas. Em primeiro lugar, pela conversão de muitos padres católicos e também protestantes, que, possuindo formação acadêmica, elevou o ensino entre os anabatistas. O Menon Simons foi um, né? O Baltazar Rubinmaia foi outro. Então, nesse período, vamos dizer, o estudo está aumentando também. Eu contei para vocês história lá no ano 1530 de escritos anabatistas falando, né, que eles estavam andando pela Europa e eles estavam comprando, né, livros que os protestantes estavam publicando. Porque muitos comentários protestantes eram bons. Ele pegava do texto grego para estudar. Os católicos não queriam, né, que ninguém praticamente se aprofundasse no estudo da Bíblia, por isso as missas eram até em latim, para o povo nem entender o comentário da Bíblia. Isso mais do que prova que ela é a Babilônia apocalíptica. Você tentar impedir o povo de estudar a Bíblia não faz o menor sentido. Não era uma defesa da santidade e da Bíblia Sagrada, não era. A Bíblia, ela é vida. O cristão, ele tem que estudar a Bíblia. Então, os protestantes, nesse sentido, eles foram bons. Eu já elogiei em outros momentos para vocês, porque os protestantes, eles começaram a publicar livros de comentários bíblicos. Traduções da Bíblia, né, também Lutero fez, ok? Mas eu mostrei para vocês também, o William Tyndale, ele era um anabatista, na verdade. Poucos falam, mas eu mostrei para vocês citações históricas. Ele é um também que vai fazer uma tradução, porque historicamente, mostrei para vocês que eram os anabatistas que trabalhavam pela tradução. Contei para vocês a história de Pedro Valdo, que lá nos anos 1100, ele era um católico, se converteu, vendeu todos os bens dele, deu metade para a esposa e para os filhos, e em metade ele falou, isso aqui é para a obra de Deus. Agora, financia uma tradução da Bíblia e envia pregadores pela Europa toda. Ele para muitos, ele é o homem que começou a organizar essas pregações
que vai acabar dando nome como os Lollardos, e é verdade mesmo, os Lollardos talvez tenham surgido com ele, né? Mas surgiu principalmente entre os anabatistas. Ou seja, naquele período cresceu a obra missionária, né? Tá bom? Entre eles. Ok? Prosseguindo. Em segundo lugar, pela crescente liberdade e educação alcançando o povo mais pobre, onde estavam as igrejas anabatistas. Os protestantes defendiam a educação para todos. Como a maioria dos países preferiam a política protestante, eu botei em destaque, né, política protestante, porque era mais lucrativo. A questão de escolher os protestantes era ser lucrativo. Se você deixa de ser católico, você pegava todas as terras da Igreja Católica, passavam a ser do Estado, e também o dízimo do povo passava a ser administrado pelo Estado, que ele era controlado por protestantes, que eram políticos. Eu mostrei para vocês que Calvino, Zwinglio, Lutero, todos eles eram políticos. Não existe exceção. Dentre esses, não existe exceção. Nós vamos encontrar na história aí algumas exceções entre os calvinistas reformados, principalmente algumas exceções, como encontramos exceção até na Igreja Católica. Eu não posso contar todos os exemplos para vocês, mas tem história da Igreja Católica de frade, né, que ele vivia repreendendo os outros, né, homens pelas coisas que eles faziam, pelas corrupções, e até pela violência deles. E ele era ironizado pelos padres. Então, você vai encontrar exceções. Mas a questão, o padrão era esse, era a política protestante. Então, a política protestante, ela era um pouco melhor do que a Igreja Católica nesse sentido. Ela difundiu mais a cultura. Então, isso é inegável. Isso é inegável. E prossegue. A educação chegou à camada mais pobre, beneficiando assim os anabatistas. O resultado foi o surgimento desses apologistas. Então, vocês vejam, isso, vamos dizer, contando depois da reforma, né, são 50 a 70 anos depois, essas coisas estão acontecendo. Porque está sendo um evento natural. Mais cristãos anabatistas que não podiam nem ir à escola, agora as crianças podem ir na escola. A Holanda é a primeira a fazer isso, ela está fazendo isso nesse momento. A Inglaterra será a segunda, vai fazer em algumas décadas. Então, quando der oportunidade, os anabatistas podem estudar, as crianças vão começar a ir para a escola. Aí surge uma geração diferente. Veja, foi o que aconteceu com meu pai, com minha mãe. Meu pai é aquela pessoa do interior, meu pai nunca foi na escola. Meu pai aprendeu a ler para ler a Bíblia, como obreiro na igreja. Só que chegou um tempo que, por exemplo, ele veio para o Rio de Janeiro, aqui, né, firmou residência, e acabou que já estava, vamos dizer, o Brasil tinha aquela educação gratuita para todos. Então, toda a nossa família já, vamos dizer, estudou desde o primeiro ano, né, desde os 6 anos de idade. Então, isso forma uma geração diferente. E eu estava falando na convenção um dia, né? Eu falei sobre isso. Então, agora formou uma geração da Assembleia de Deus que é uma geração acadêmica. Uma geração que fez graduação, fez pós-graduação, fez pedagogia, muitos fizeram mestrado, doutorado. Ou seja, a Assembleia de Deus, aquela igreja simples, ela agora tem acadêmicos. E ela está debatendo academicamente com os protestantes, e infelizmente a Assembleia de Deus os acadêmicos da Assembleia de Deus estão fazendo feio, porque estão dizendo que nós somos protestantes e que nós saímos da Igreja Católica. Enquanto eu estou mostrando aqui para vocês que, na verdade, não. Na verdade, existiam em grande quantidade, eu pego alguns exemplos para vocês, mas existiam em grande quantidade cristãos por toda a Europa, ok?
Bom, o item 37 do material didático, agora na página 48, o conceito de colônia. O ano é 1591 da era cristã. Bom, repetindo, contextualizando, nesse período o país que era livre mesmo era a Holanda. Era o único país que tinha concedido liberdade liberdade de religião. Eu falei para vocês, foi no ano 1577. Estudamos na aula passada, tá bom? Então, era um local bom de se viver nesse período. Mas veja só, eu cito aqui um exemplo da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. Ela diz, embora começassem a partir de pressuposições diferentes, as posições de Menon, aquele ex-padre que se converteu, né, veja como ele é significativo, né? Essa enciclopédia protestante comentando sobre ele. No tocante a indivíduos transformados e a uma igreja pura e separada, eram muito semelhantes ao ponto de vista dos artigos de Cheletem. Eu falei para vocês, os artigos de Cheletem é lá de 1527, era uma confissão anabatista, ok? Nesse período da década de 20 e antes de Lutero também, eu mostrei diversas histórias de anabatistas para vocês. Ele prossegue. Os herdeiros dos vários grupos anabatistas vieram a reconhecer que tinham em comum suas ênfases na Bíblia, batismo de adultos, pacifismo e senso de separação entre a igreja estatal e a sociedade mundana. Tinham contatos, debates e divisões, embora nunca tenham se unido em uma agremiação homogênea. Desenvolveu-se em algum senso de união, que é representado pelo conceito da colônia, assinado em 1591 por 15 pregadores. A regeneração, 255, primeira confissão de fé aceita simultaneamente pelos menonitas, holandeses e alemães altos e baixos. Ou seja, já estamos agora em 1591, já são 74 anos depois do protesto de Lutero. Mas eu mostrei para vocês confissões de fé. Agora, de 1591, que é igual a de 1527. Né? E aqui eu tenho que fazer uma observação, né? A confissão de fé das Assembleias de Deus citou diversas confissões de fé, católica e protestante, mas, por exemplo, não citou nenhuma anabatista. Não citou nenhuma anabatista. Mas esse erro vai cair. Bom, são 8h10 agora. Vamos dar uma parada e para beber uma água e já retornamos, tá ok?